Muito bom dia, sejam bem-vindos ao nosso Papo das 11 nesta quinta-feira, dia 13 de maio, ano 2021. Recadinhos para você que está construindo ou reformando, ou pensa, ou reformar, ou construir. Passe primeiro no Varejão da Construção, tudo o alicerce, a geração de energia solar, energia limpa. Isso mesmo, Varejão da Construção, aguardando a sua visita na rua 15 de novembro, 231, no bairro 15 de novembro, no centro de Araruama. Se preferir, você pode fazer tudo isso, ter as informações, fazer a sua compra pelo WhatsApp. Anote aí, 22 98801 2522. Repetindo, 22 98801 2522. Varejão da Construção. E você está cuidando da sua saúde visual? Já fez aquele exame de vista? Ainda não este ano? Tem que fazer frequentemente. E a Ouro Óticas possibilita isso para você. Entre em contato, acesse as redes sociais da Ouro Óticas e marque a sua consulta. E tem mais. Uma fabricação própria de óculos de grau de sol e também lentes multifocais Ouro Óticas. Ouro Óticas, 2 lojas em Araruama e uma em São Pedro da Aldeia. Ouro Óticas. Agora vamos falar de vacinação. Vacinação em Araruama acontecendo hoje para pessoas com deficiência permanente cadastradas no BPC do INSS de 18 a 49 anos, nascidos de janeiro a junho na parte da manhã, na Praça Menino João Hélio e na Subprefeitura de São Vicente de Paulo. E na parte da tarde, os nascidos de julho a dezembro. Só para lembrar que vocês deverão apresentar o laudo médico do INSS, os documentos necessários, CPF, identidade, comprovante de residência nominal. Também está acontecendo aqui no nosso município, o município de Araruama, a vacinação contra a influenza, segunda etapa, até o dia 8 de junho, para os grupos prioritários da segunda etapa, idosos de 60 anos para cima e também professores. Nos polos de vacinação, de 9 às 15 horas, no CIMI, PSF de Ponte dos Leites, Clínica Iguabinha, UBS Bananeiras, PSF de São Vicente, Clínica Sobradinho, Policlínica da Fazendinha, Policlínica do Mataruna, PSF do Paracatu, Clínica da Boa Perna, Clínica da Sobara, Clínica de Itatiquara, Policlínica do Areal, Policlínica de Praia Seca e Policlínica de Morro Grande. Falando ainda sobre Araruama, tem uma notícia muito importante, notícia que chama a nossa atenção, e eu vou passar para vocês essa informação que chegou hoje para a gente, é uma informação muito importante do Ministério Público Estadual, o MPRJ, ajuizou uma ação para o fechamento do Centro Protógenes Guimarães, aqui em Araruama. O Ministério Público, por meio da Terceira Promotoria de Justiça
de Tutela Coletiva de Cabo Frio entrou com uma ação civil pública requerendo a tutela provisória para que o Estado do Rio de Janeiro e o município de Araruama fechem de imediato a porta de entrada do Centro de Atendimento Integrado Protógenes Guimarães e se abstenham de admitir novos acolhidos na instituição, seja qual for a origem. Na ação, o Ministério Público Estadual justifica que a unidade está em absoluto desacordo com a legislação pátria e internacional sobre o tema. Também a suspeita do uso de medicações com finalidade de contenção química das pessoas ali acolhidas. É uma denúncia séria que o MPRJ pede à Justiça o fechamento imediato desta instituição, e as justificativas estão aí, a gente já falou aqui, e a gente vai repercutir essa notícia no sábado, nos assuntos da semana. Bem, hoje é dia 13. Hoje, para os católicos, a comemoração do dia de Nossa Senhora de Fátima. Para aqueles que cultuam a religião afro, é dia dos pretos velhos. E hoje também é uma data importante, dia da abolição da escravatura. Para falar sobre o tema, mais uma vez recebemos aqui o professor, historiador e escritor Acioli Júnior, graduado em Filosofia, Sociologia, História e Cultura Afro-Brasileira e Ciência das Religiões, autor de vários livros. Professor, seja bem-vindo novamente. Eu que agradeço ao convite seu e da rádio, e estou aqui mais uma vez para a gente discutir esse tema tão relevante para a sociedade. Professor, falando do dia de hoje, né? Na religião católica, Nossa Senhora de Fátima, na religião afro, pretos velhos, e também com o tema abolição da escravatura, que a gente vai delinear, detalhar como tudo aconteceu. Mas fale desse dia. Então, esse é um dia muito importante para o Brasil. Muita gente gostaria que esse dia fosse feriado, e muita gente também não entende o porquê de que o movimento negro nunca quis essa data como feriado. Eu acho que seria até um bom início eu explicar o porquê que o movimento negro é contrário ao 13 de maio. E o movimento negro nacional é contrário ao 13 de maio porque o 13 de maio representa uma data, é uma data oficial que representa o fim da escravidão como fosse uma benesse da monarquia. E, na verdade, eles preferem o dia 20 de novembro como o dia da consciência negra, como feriado, porque o 20 de novembro representa os próprios escravizados não aceitando a sua condição de cativo e lutando contra ela. Então, para o movimento negro, o 20 de novembro ele é mais importante porque ele mostra a luta dos próprios escravizados contra a escravização e coloca os negros como autores da sua própria história. Enquanto o 13 de maio, por ser uma data governamental, ela aparece como se não houvesse lutas tanto de índios como de africanos contra a sua condição de cativo. Então, é como se o 20 de novembro representasse a luta do povo contra a sua escravização e o 13 de maio representa uma benesse estatal. E por isso que o 13 de maio foi suprimido em relação ao 20 de novembro. Então, por mais que essa data seja importantíssima, porque ela é o fim oficial da escravidão no Brasil, ela
ela suscitou esse problema. Ela não coloca os negros como aqueles que lutaram para a sua emancipação. E por isso que foi escolhido o 20 de novembro no lugar do 13 de maio. Professor, o que antecedeu todo o processo de abolição da escravatura? Podemos pegar em todo o mundo, o Brasil, se não foi o último, mas foi um dos últimos a abolir a escravatura. Mas o que sucedeu? O que aconteceu antes desse movimento? Então, essa resposta à tua pergunta, ela é fundamental. Ontem mesmo eu escrevi um texto, hoje, né, de madrugada, e postei sobre isso, falando que a princesa Isabel não foi protagonista no processo de abolição da escravatura, como é passado e foi passado para milhões de pessoas. Na verdade, isso é um grande erro. Isso por quê? Porque havia questões que antecediam ao 13 de maio que foram fundamentais e muito mais importantes que a assinatura da Lei Áurea. Por exemplo, o Brasil sofria, desde a década de 1820, uma pressão muito grande da Inglaterra para pôr fim ao tráfico de escravos e pôr fim à escravidão. Então, a Inglaterra ela pressionava muito o Brasil, e lembrando que a Inglaterra do século XVII ao final do século XIX, até o início do século XX, era o país mais rico e mais poderoso do mundo, que tinha a maior marinha de guerra. E a Inglaterra pressionava o Brasil, tanto que o Brasil, em 1831, ele vai fazer a chamada Lei Feijó, que muita gente chama de Lei para Inglês Ver, que é a lei que o Brasil assina contra a Inglaterra, que estava acabando com o tráfico de escravos, mas o Brasil, na verdade, ele enganou a Inglaterra, não acabou com o tráfico, e ele permaneceu com o tráfico até 1850. E aí, mas ele assina esse tratado com a Inglaterra e faz uma lei dizendo que abolia o tráfico de escravos. Isso prova que, ou seja, mais de 50 anos antes da Lei Áurea, já havia uma pressão ferrenha para o Brasil acabar com o tráfico de escravos e, consequentemente, com a escravidão. Também havia uma pressão internacional no século XIX, porque a maioria dos países civilizados ocidentais já tinham aberto mão da escravidão. Já não era mais escravocrata. O primeiro no mundo, obviamente, foi a Inglaterra, até por razões econômicas, por conta da Revolução Industrial. Se você quiser, eu posso falar sobre isso mais à frente. Mas havia uma pressão sobre o Brasil, porque o Brasil, Marcelo, ele não foi um dos últimos, não, ele foi o último mesmo. Ele foi o último país do Ocidente a acabar com o trabalho compulsório nas suas terras. Então, só para lembrar, ele não é o último país do mundo, ele é o último país do Ocidente. Então, só para você ter ideia, eu vou falar mais para frente, se você quiser, sobre os 4 últimos países que terminaram a escravidão. E foi muito pouco tempo atrás. Mas, no caso do Brasil, ele é o último país do Ocidente a pôr fim ao trabalho escravo. E, com isso, havia uma pressão internacional para que o Brasil acabasse com a escravidão. No terceiro ponto, havia um forte movimento abolicionista no Brasil que vai tomar fôlego, sobretudo na década de 1870, com abolicionistas brancos e negros. Negros como Luiz Gama, como André Rebouças. Então, esses abolicionistas, inclusive, eles tinham um jornal de grande circulação no Brasil, e que eles faziam campanha contra a escravidão, seguindo as campanhas abolicionistas internacionais. O quarto ponto é que a maior prova de que a princesa Isabel não é protagonista na questão do fim da escravidão é que 1 ano e 6 meses após ela assinar a Lei Áurea, o que acabou no Brasil foi a própria monarquia, foi o próprio governo monárquico. É só a gente lembrar que o fim da escravidão oficial é em 13 de maio de 1888. E 1 ano e 6 meses depois, ou seja, em 15 de novembro de 1889, é proclamada a República, o Brasil vai ter o primeiro presidente e a monarquia vai para o exílio. Elas vão ser exiladas na França. Então, isso prova que o governo monárquico era um governo moribundo e já estava no seu final. A quinta questão é que a Lei Áurea ela veio precedida de 4 outras leis. Então, antes da Lei Áurea, haviam 4 outras leis, que eu posso depois falar um pouquinho delas, que elas vieram antes da Lei Áurea, ou seja, já haviam leis abolicionistas anteriores à Lei Áurea. A mais importante de todas foi a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850. A sexta questão é que
Mesmo a Lei Áurea abolindo a escravidão em 13 de maio de 1888, dois estados brasileiros já haviam abolido a escravidão antes mesmo da Lei Áurea, que foi o Amazonas e o Ceará. O Ceará foi o primeiro. Ele aboliu a escravidão em 25 de março de 1884. Ou seja, 4 anos antes da Lei Áurea, o Ceará já tinha acabado com a escravidão na sua província, que era o nome que se dava aos estados na época. Em sétimo lugar, no século XIX, no final do século XIX, a escravidão já era vista como algo cruel, desumano, desprezível por muitas nações ocidentais e também por muitos brasileiros. Então, aquilo que já foi visto no passado como algo natural, algo normal, já era visto aqui no final do século XIX, quando vai ser promulgada a Lei Áurea, como algo extremamente abominável à escravidão. Então, a escravidão era a grande vergonha do Brasil. E por isso que a princesa Isabel ela não é protagonista. Na verdade, haviam inúmeras questões que já ensejavam o fim da escravidão muito antes dela proclamar a Lei Áurea no dia 13 de maio de 1888. Bem, vamos então detalhar e entender o que aconteceu. A coroa portuguesa chegou ao nosso país. Com eles vieram também os escravos. O professor tem ideia de quantos escravos vieram por ordem da coroa portuguesa? Tem, mas essa sua pergunta aí tem um problema, só para relatar. Porque antes do rei de Portugal chegar ao Brasil em 1808, o Dom João VI, foi o único rei da história que mudou de país. Ele sai de Portugal, de Lisboa, e ele vai passar a reinar as suas possessões territoriais do Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro vai ser a capital do Império Português, que é o reino do Brasil, Portugal e Algarves, em 1808. Mas antes disso, em 1535, vai chegar o primeiro navio negreiro aqui no Brasil. Então chega antes. Muito antes chega no século XVI. Então, em 1535, vai chegar o primeiro navio negreiro aqui. Então, essa que é a questão. Só em 1808 que o rei de Portugal vai transferir, vai sair fugido de Napoleão Bonaparte, do rei da França, e vai chegar ao Brasil trazido pela esquadra da Inglaterra. Então, são navios de guerra ingleses que vão trazer o rei e a corte portuguesa para o Brasil. Cerca de 15 mil pessoas vão fugir de Lisboa para o Brasil, com medo de Napoleão. Então, isso aconteceu em 1808, mas a escravidão é muito anterior a isso. Ela acontece no Brasil em 1535, e só para deixar claro aqui, desde 1440, já tinha havido o primeiro leilão de escravos em Portugal. Então, Portugal, desde o século XV, desde 1440, ele já fazia leilão de escravos em Portugal, mas vai chegar no Brasil em 1535. Então, esses números da escravidão eu vou dar aqui baseado na Universidade de Emory. A Universidade de Emory, ela trabalhou durante 18 anos catalogando navios negreiros. E ela fez um levantamento de 36 mil viagens de navio negreiro, só para você ter ideia do número. E esse número é fácil de ser constatado, Marcelo, porque, como os escravos eles eram considerados mercadoria, eles eram uma mercadoria registrada. Então, por isso, a Universidade de Emory chegou a um número muito aproximado do real. Então, ela estudou 36 mil viagens de navio negreiro do século XVI ao século XIX, e ela vai catalogar um número assustador de 12 milhões e 500 mil escravos saíram da África para o Brasil, tanto da África Oriental como da África Ocidental. E essa viagem demorava de 2 a 3 meses, da África até o Brasil. Então, 12 milhões e meio de escravos saíram da África para as Américas, não foi só para o Brasil, mas para toda a América, tanto a América portuguesa como a América espanhola, eles vieram para cá. De 2 milhões e meio desses escravos morreram no mar, ou seja, eles morreram a caminho do Brasil, eles morreram no navio, a caminho das Américas, melhor dizendo. Eles morreram nos navios negreiros, que eram chamados na época de tumbeiros. Tanto se você botar na internet tumbeiro, vai mostrar os navios negreiros. E eles eram chamados de tumbeiro por isso, que
parte significativa dos africanos escravizados morriam na travessia do mar. Então, 2,5 milhões morreram na travessia do mar. O Brasil é o país que mais recebe escravos no mundo. Ele recebe cerca de 40% de todos os escravos saídos da África. O Brasil ele recebe mais de 5 milhões de escravos. Segundo a Universidade de Emory, foi 5 milhões e 800 mil escravos desembarcaram no Rio de Janeiro. 2 milhões desses escravos desembarcaram no Rio de Janeiro, que é o porto que mais recebe escravos no Brasil, sobretudo o Porto do Valongo, onde hoje foi tombado pela Unesco em 2012 e virou patrimônio mundial. Então, uma viagem maravilhosa aí conhecer o Porto do Valongo do Rio de Janeiro. Os Estados Unidos é o segundo país que mais recebe escravos no mundo. Ele recebe cerca de 389 mil escravos. Então, os Estados Unidos não recebeu nem 10% do número de escravizados que desembarcaram no Brasil. E é por isso, Marcelo, que o Brasil tem a segunda maior população negra do mundo. Ele só perde para a Nigéria e está na frente da Etiópia. Então, o Brasil é o segundo país com a maior população negra do mundo, mesmo contando todo o continente africano. Isso só mostra... perde para a África, na verdade. Não, né? Só perde para a Nigéria. Só para a Nigéria. Mas para ninguém. Está na frente da Etiópia. Só para você ter ideia, a Nigéria tinha, em 2018, 190 milhões de negros, o Brasil, 119 milhões, e a Etiópia, que está em terceiro lugar, tem 105 milhões. Então, o Brasil aí tem 54% da sua população negra e parda, e é o segundo maior contingente populacional de negros no mundo. Então, essa história que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea fica por água abaixo diante do que a história, o estudo profundo da história que o professor traz hoje aqui para a gente, nos indica. Então, cai por terra toda essa história que a gente aprende na sala de aula. Na verdade, Marcelo, o que cai por terra não é nem o fato de ela ter assinado a Lei Áurea, que de fato ela assinou. Inclusive, essa Lei Áurea se perdeu agora naquele incêndio do Museu Nacional. A cópia original dela estava lá. Ou melhor, a cópia não, a lei original estava lá. Então, de fato, ela assinou a Lei Áurea. O que não é verdade é esse protagonismo que querem dar a ela. Essa ideia de fazer ela quase uma santa. E entregar a ela o fim da escravidão. Isso não é verdade. Até porque, como eu falei, o Brasil, desde a década de 1820, ele sofria fortes pressões da Inglaterra para acabar com a escravidão. E nós temos aí 4 leis abolicionistas anteriores à Lei Áurea, e eu posso comentar cada uma delas para você, um pouquinho de cada uma delas, que são provas de que o Brasil estava sofrendo uma pressão internacional e também nacional dos abolicionistas para pôr fim à escravidão. E o Brasil era visto como a vergonha do mundo, porque 15 anos antes da Lei Áurea, Porto Rico, que foi o terceiro país a terminar com a escravidão, o antepenúltimo, já tinha terminado a escravidão. E Cuba foi o segundo país a terminar com a escravidão, terminou 4 anos antes do Brasil. Então o Brasil era essa grande vergonha mundial, ou melhor, grande vergonha ocidental, por ser o único país do mundo a manter a escravidão. Então o protagonismo que é dado à princesa Isabel, que não é verdadeiro. De fato, ela assinou a Lei Áurea, mas a escravidão já estava com os dias contados no Brasil. Tanto é que o Ceará e o Amazonas já tinham libertado todos os escravos e no período que a princesa Isabel fez a Lei Áurea, havia muito mais libertos do que cativos. Então, nós tínhamos milhões de libertos e cerca de 700 mil cativos somente no Brasil. Bem, vamos então a esses números e todas essas leis que precisam vir à divulgação, essas leis abolicionistas, enfim, todo esse movimento, professor. Então, a primeira lei, como eu falei, foi a Lei Feijó de 1831, que é a lei que o Brasil primeiro foi fazer um tratado com a Inglaterra, depois ele vai transformar esse tratado em lei. E ela proibia o tráfico de escravos para o Brasil, ou seja, para o Império, na verdade não era o Brasil, era para o Império do Brasil, e também impunha penas aos importadores de escravos. Ela não só dizia que não podia mais ter tráfico de escravos, como também penalizava os traficantes. Mas, como eu falei, essa lei ela não tem nenhum amparo na prática, ela não é uma lei prática. Por isso que ela é chamada de lei para inglês ver. Era uma enrolação que o Brasil fez com a Inglaterra.
Só que a pressão inglesa aumentou, e aí, em 1850, o Brasil vai fazer uma lei de verdade, que é a Lei Eusébio de Queiroz, que para mim é a lei mais importante de todas. Porque a Lei Eusébio de Queiroz, que é de 4 de setembro de 1850, essa lei ela vai pôr fim ao tráfico de escravos internacional. Então, a partir dessa data, 4 de setembro de 1850, é proibido o tráfico negreiro internacional. Nenhum escravo da África chega mais ao Brasil oficialmente. Tanto é, Marcelo, eu não sei se você conhece essa história, existe até um livro premiado, inclusive de uma professora que tem o meu nome como sobrenome, o nome Acioli. Ela recebeu até prêmio com uma monografia dela que fala sobre um grande traficante de escravos aqui da região de Cabo Frio, que inclusive batiza uma praia aqui da região, a praia de Búzios, que era a praia que ele fazia o tráfico de escravos ilegal. Esse traficante de escravos, ele fazia o tráfico de escravos da África para o Brasil ilegalmente, e ele foi preso por isso e perdeu todos os seus bens, porque ele continuou fazendo o tráfico de escravos internacional, mesmo com a Lei Eusébio de Queiroz em vigor. Então, a outra lei importantíssima é a Lei do Ventre Livre, que é uma lei de 1871, que é de 28 de setembro de 1871. Essa lei dizia que todos os filhos de escravos, de mulheres escravas, nascidos a partir daquela data, eram livres. Então, em 1871, o Brasil criou a famosa Lei do Ventre Livre. Todo filho de escravo nascido naquela data em diante eram livres. E por último, o Brasil vai criar a Lei do Sexagenário. A Lei do Sexagenário também é chamada de Lei Saraiva-Cotegipe. Nessa lei, que é de 28 de setembro de 1885, ou seja, 3 anos antes da Lei Áurea, o Brasil concedia a alforria, ou seja, o fim da escravidão, para os escravos maiores de 60 anos de idade. Então, essas 4 leis, ela antecederam a Lei Áurea. Por isso que a Lei Áurea, ela na verdade, ela vem de outras 4 leis, e por isso que muita gente, quando fala sobre escravidão, todo mundo já fala da Lei Áurea. E as pessoas desconhecem e ignoram as 4 leis anteriores, mostrando que a Lei Áurea é só um processo, e não é o mais importante que aconteceu. O mais importante que aconteceu, de fato, foi a Lei Eusébio de Queiroz. Bem, a história mostra que a princesa Isabel, que assinou a lei, mas que não foi a protagonista desse processo todo, ela era filha de Dom Pedro II. E foi ela que assinou. Por que foi ela que assinou essa Lei Áurea? Excelente pergunta, Marcelo. Ela assinou a Lei Áurea porque o Dom Pedro II sabia que a monarquia ia acabar se ele assinasse a Lei Áurea, até porque... Por que ele sabia disso? Porque o governo monárquico, ele estava firmado em cima dos escravocratas, dos grandes donos de fazendas, de terra no Brasil, escravocratas. E se ele assinasse a Lei Áurea, que era uma pressão internacional e nacional, ele estaria indo contra os interesses desses poderosos fazendeiros do Brasil. E ele, que já estava na Berlinda, que já queriam proclamar a República, colocaria o governo monárquico em xeque. E é isso que acontece. Ele simplesmente vai viajar para a França, ele sai do Brasil para a França e coloca a filha dele, a princesa Isabel, como princesa regente, ou seja, como aquela que vai assinar e fazer e governar em nome do pai. Então, simplesmente, ele vai para a França, deixa a princesa Isabel no Brasil, para que ela assine o fim da Lei Áurea, achando ele que, quando ele voltasse para o Brasil, o reino dele continuaria tudo bem. E aconteceu o contrário. A princesa Isabel assinou a Lei Áurea e 1 ano e 6 meses depois, 1 ano e 6 meses exato, 1 ano e 6 meses e 2 dias, para ser mais exato, em 15 de 11 de 1889, simplesmente é proclamada a República. O Marechal Deodoro da Fonseca vai ser o primeiro presidente do Brasil e a monarquia vai pedir exílio na França e vão ser expulsos do Brasil. Então, 1 ano e 6 meses após a princesa assinar a Lei Áurea, a monarquia é expulsa do Brasil e é decretado a República. Isso é a maior prova de que a princesa Isabel não foi protagonista e o pai dela não assinou a Lei Áurea por medo, porque ele sabia que o trono dele estava em perigo. O avô de
Dom Pedro II, bisavô da princesa Isabel, fugido de Napoleão, veio parar no Brasil. Depois, já nesse processo todo, o Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I, foge para a França. E aí vem a República. São histórias e mais histórias que muitos de nós, não conhecemos a fundo e que o programa tem o prazer de trazer um historiador, um estudioso da nossa história, que é o professor Acioli Júnior. Professor, em relação à escravatura na nossa região dos lagos, que pontos o senhor traz? Então, aqui a história, só um pouquinho, Marcelo, antes de falar um pouquinho sobre isso, uma coisa que eu gosto de ressaltar sempre quando eu falo sobre escravidão, é que, na verdade, no Brasil havia dois tipos de escravidão. A escravidão do nativo, a escravidão do indígena e a escravidão dos africanos. E a escravidão dos nativos durou mais de 200 anos no Brasil. E isso é negligenciado. Porque antes... Que são os índios, né? Vamos falar, sim, são sim. Os índios. São os índios, os nativos, porque, na verdade, para o pessoal me entender. Sim, é que, na verdade, Marcelo, nós historiadores não gostamos do termo índios, porque esse termo é um termo historicamente errado. Eu não sei se já te explicaram, vou rapidinho, deixa eu só voltar para você entender. É que o termo índio, esse termo genérico índio, é um termo errado, por quê? Porque quando o Cristóvão Colombo ele chega na América em 1492, ele acreditava piamente e erradamente que ele tinha chegado à Índia, que era o sonho de todo navegador no século XV. E aí ele vai chamar os habitantes da América, que ele não sabia que tinha descoberto um novo continente, ele vai chamar esses habitantes de índio, fazendo referência à Índia que ele achou que estava. Com isso, os habitantes da América foram erroneamente chamados de índio. Por isso que os historiadores gostam do termo ameríndios ou gostam do termo de nativos. Então nós usamos ameríndios ou nativos, porque índio é um termo errado. Até porque ele é um termo genérico e havia milhares de povos diferentes na América Espanhola e América Portuguesa. E esse termo, então, errôneo não cabe e desses tantos povos distintos que haviam aqui. Por isso nós usamos o povo ameríndio, o termo ameríndio, ou nativo. Mas esses nativos, ou índios, ficaram escravos desde o início da colonização, desde a chegada dos portugueses aqui, por volta de 1500, aí, 1498, 1500, e eles vão ser libertos só em 1755, quando o Marquês de Pombal ele vai assinar, por pressão dos padres jesuítas, ele vai assinar a lei que poria fim à escravidão indígena do Brasil. E só para ressaltar uma coisa, os padres jesuítas eles eram contra a escravização do índio e eram a favor da escravização do negro. Então eles diziam que o índio não poderia ser escravizado porque eles eram nativos da terra e por isso eles deveriam ser evangelizados, enquanto o negro era visto como coisa, como sem alma, e ele não deveria ser evangelizado e deveria manter-se cativo. Então essa que era a ideia que os padres jesuítas tinham da época. Então nós tivemos a escravidão indígena concorrentemente com a escravidão africana. Só que a escravidão africana era muito mais lucrativa. Então aqui na região dos lagos, sempre houve escravidão, por exemplo, Cabo Frio sempre teve muitos escravos. Nós temos até registro no século XVIII que Cabo Frio tinha cerca de 1.500 escravos, e aqui nós tínhamos o grande escravocrata e o grande traficante de escravos, como eu falei para vocês, que dá nome à praia aqui em Búzios. Eu só lembrar o nome dele. Inclusive, até eu respondi uma entrevista no jornal Folha dos Lagos. Eu fui o único historiador, eu acho que um rapaz que você entrevistou também, que fez um livro agora sobre Cabo Frio. Nós fomos o Luiz Guilherme. Só eu e Luiz Guilherme fomos contra retirar o nome dele da praia. Porque nós temos uma praia em Búzios que é uma homenagem a esse traficante de escravo, que ele fazia esse tráfico para essa praia. E aí, muitas pessoas queriam retirar o nome dele dessa praia. E nós achamos indevido retirar o nome dele. Quando eu lembrar aqui do nome dele, eu falo aqui. José Gonçalves. É o nome da praia, Praia de José Gonçalves. Então, o nome do traficante é José Gonçalves.
um grande traficante de escravos, inclusive que foi punido pela lei Eusébio de Queiroz e perdeu todos os seus bens. Bem, a participação aqui da Marília Sampaio, Jassa Donato com a gente, a própria Marília escreve, os escravos também foram sujeitos ativos no processo abolicionista através de suas ações como levantes contra seus senhores, até com assassinatos dos mesmos, formação de quilombos. É bom lembrar do atianismo, medo de que os negros escravizados e libertos se levantassem contra os seus senhores. O Pierre de Cristo, alô Pierre, muito obrigado pela sua participação. Lei da abolição só foi assinada depois da aprovação de 89 deputados contra 9 contrários. José Bonifácio já iniciou essa tentativa em 1823 com a carta abolicionista ao imperador. E é bom lembrar que Portugal aboliu a escravidão negra em 1771, mas o Brasil, ainda colônia, não cumpriu o decreto. E a Marília acrescenta, tinha também o tráfico interprovincial. Escravos eram trazidos do Nordeste para o Sudeste devido ao enfraquecimento do comércio de açúcar no Nordeste. Então, muito interessante essas informações. Muito obrigado a vocês que participam conosco. Quer falar alguma coisa sobre os comentários aqui, professor? Ô Marcelo, então, os comentários muito bons, meus amigos aí, Pierre, Marília. Então, só para complementar o seguinte, a última coisa que a Marília falou aí, que é o comércio interprovincial, ele só vai ocorrer após a Lei Eusébio de Queiroz de 1850. O que vai acontecer? Lembra do que eu falei? A Lei Eusébio de Queiroz vai terminar, vai abolir o tráfico internacional de escravos. Isso quer dizer o seguinte, não vem mais escravo da África. Então, como que os fazendeiros vão comprar escravos? Eles tinham que comprar de outras províncias, ou seja, de outros estados. Então, os estados mais ricos, como Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia, compravam escravos de outras regiões do Brasil, já que não podia mais vir escravos da África. Então, foi isso que aconteceu. Aboliu-se o comércio internacional de escravos, vai passar a vigorar o chamado tráfico interprovincial, que é aqueles que acontecia nas próprias províncias brasileiras. O que a Marília falou aí, também, que é muito interessante, foi sobre a questão dos negros serem protagonistas, aquilo que eu falei. O 13 de maio não é considerado um feriado nacional e não tem importância para o movimento negro por conta disso, porque o 13 de maio não coloca os negros como protagonistas. E os negros, eles são protagonistas porque eles lutaram contra a escravidão, assim como os indígenas. Tanto negro como indígena não aceitaram a escravidão. Então, essa ideia errada de que o negro e o índio aceitaram passivamente a sua condição cativa não é verdadeira. Tanto um quanto o outro lutaram contra a escravização e muitos deles usaram guerras, assassinatos, inclusive o suicídio como resistência. Só para dar um exemplo, a mulher do Zumbi do Palmares, a Dandara, ela se lança de um alto de um penhasco, preferindo a morte do que a escravização. Quando ela viu que seria morta, que seria ou capturada, ela simplesmente prefere o suicídio do que a escravização. Então, o suicídio foi usado por negros e por índios como também uma forma de resistência. Uma outra questão muito bem colocada, eu acho que foi o Pierre que colocou, não lembro, que falou sobre a revolta do Haiti. Então, a revolta do Haiti aconteceu em São Domingos, capital do Haiti, em 1791. Foi a primeira e única vez na história que os escravos tomaram o poder na colônia. E o Haiti era uma colônia francesa. E quando os escravos tomaram o poder na colônia, o que aconteceu? Isso aterrorizou toda a América, especialmente o Brasil, que era aquele país
que tinha o maior contingente de escravos no mundo. Então, a população negra sendo maior até do que a população branca. E, com isso, os senhores de escravos, donos de escravos, tiveram muito medo de acontecer no Brasil aquilo que havia ocorrido em São Domingo, no Haiti. Por quê? Porque como a população escrava é muito maior aqui, era muito mais fácil essa revolta acontecer no Brasil do que acontecer onde aconteceu, que foi em São Domingo, na capital do Haiti. Então, essas são questões aí para comentar. Professor Acioli Júnior, a gente precisa agora falar desse reflexo, né? Da abolição da escravatura até os tempos atuais, até a lei de cotas no nosso país. Sim, então, só para deixar uma coisa interessante aqui também, é que talvez seja a dúvida de muita gente, que é a questão a escravidão, a diferença da escravidão antiga para a escravidão atual. Só para lembrar, Marcelo, a escravidão ela acontece há milhares de anos. Ela sempre existiu nas comunidades humanas. Então, Roma era escravocrata, Grécia era escravocrata, o Egito era escravocrata. Só que existem diferenças muito grandes entre a escravidão antiga para a escravidão moderna, ou a escravidão que nós chamamos de ibérica. A primeira grande diferença é que a escravidão antiga ela se dava por guerra, como despojo de guerra, ou por dívida. Inclusive, na África era assim. Na África já havia um tipo de escravidão que era chamada de escravidão por dívida ou escravidão por guerra. Então, aqueles que perdiam na guerra, parte da sua população era escravizada. Assim como aqueles que deviam a um senhor, eles se tornavam escravos por um certo tempo do seu credor. Então, a escravidão na antiguidade se dava assim. E a escravidão na antiguidade não tinha conotação racial. Ou seja, escravizava-se qualquer povo. Podia ser louro, de olhos azuis, era escravizado. Tanto que a palavra escravo, ela vem da palavra eslavo. E eslavos são pessoas brancas de olhos azuis. E, então, a palavra eslavos que vai se transformar em escravo. Por quê? Porque os eslavos foram escravizados durante muitos séculos na Europa. E só para deixar claro que a escravidão antiga não tinha cunho racial e era por dívida ou por guerra. Já a escravidão ibérica, essa que foi feita a princípio por Portugal, depois Espanha, depois Inglaterra, ela vai ter claras conotações raciais e ela vai ser uma escravidão confundida com a cor da pele, com a questão do negro, e ela vai ser uma escravidão se baseada num comércio extensivo e baseada-se no lucro. Então, muito diferente da escravidão antiga. Essa escravidão que Portugal e Espanha fazem e outros países europeus, ela é baseada no lucro. Tanto é que um dos homens mais ricos do Brasil, os homens mais ricos do Brasil eram os traficantes de escravos. Muita gente não sabe, Marcelo, mas a Quinta da Boa Vista, ali em São Cristóvão, foi um presente dado de um traficante de escravo para D. João VI. Então, toda aquela área de São Cristóvão ali, o Palácio, o Museu Imperial, o Museu Nacional, tudo aquilo ali foi um presente do traficante de escravo ao D. João VI, mostrando como que era lucrativo o comércio de escravos a partir do século XV. Então, agora vamos chegar ao ponto do reflexo de tudo isso nos tempos atuais e na lei de cotas que tem o nosso país. Então, isso é interessante porque, como eu falei, como a escravidão ibérica ela vai se tornar uma escravidão racial, então isso vai gerar o quê? Sobretudo depois da abolição da escravidão indígena. Vai acarretar um preconceito e uma discriminação muito grande aos negros. E uma outra questão interessante, Marcelo, é que o fim da escravidão representou para a maioria dos negros escravizados daquela época uma condição muito pior do que a própria escravidão. Por quê? Porque a Lei Áurea, ela libertava os escravos, sim. Só que a Lei Áurea não dava direito de terra aos escravos, não dava nem direito a ele ao trabalho, até porque os escravos eles foram substituídos pelos imigrantes japoneses, alemães, italianos, que vieram para o Brasil para entrar no seu lugar, no seu trabalho, como trabalho assalariado. Então, o que isso vai ocasionar? Os negros simplesmente abrem-se as senzalas, eles são jogados na rua e entreguem a sua própria sorte.
Então o negro não tinha direito à educação, não tinha direito à terra, não tinha direito, a maioria deles, nem ao trabalho, até porque eles eram escravos, ninguém queria pagar um salário ao negro, e por conta disso, muitos deles vão subir os morros e vão criar as primeiras favelas do Brasil, como a favela da Providência, no Rio de Janeiro, que é a primeira favela do Brasil. Então, toda essa questão vai acarretar preconceito, discriminação, falta de condições e também uma grande desigualdade social com o povo negro. Então, quando a gente hoje percebe que nós temos 513 deputados e só 23 deles se declaram como negro e pardo, você percebe que 54% da maioria negra não se reflete na sociedade. Esse dia, um amigo meu postou uma foto dos generais, os brigadeiros e marechais brasileiros, não tinha um negro. Não havia um negro entre eles, mesmo o negro sendo pardo, sendo 54% da sociedade. Então, o que foi a lei de cota? Que muita gente critica sem ler. Eu conheço inúmeras pessoas que criticam a lei de cota e nunca chegaram a lê-la. Então, a lei de cota é uma lei de 2012 e ela, quando foi sancionada pela presidente Dilma, ela foi sancionada para minimizar e de acabar com as gritantes desigualdades sociais encontradas no Brasil. Então, a lei de cota, ela não é só para negro, como muita gente pensa erroneamente, ela é para pobres, para alunos de escola pública, ela é para índios, negros e também para deficiente físico. Ou seja, essa lei de cota abarca 5 tipos de pessoas diferentes. E ela dá 50% em universidades e também em centros universitários e institutos federais como o IFE. E o que é para ressaltar também é que a lei de cota não é eterna, como muita gente julga. Ela é uma lei que tem prazo de validade, que é de 20 anos. Ou seja, ela é uma lei que foi feita para quê? Ela foi feita porque ela entende que o negro ele sofre, e o índio e os pobres sofrem uma grande discriminação e, por isso, nós temos que minimizar essa discriminação na sociedade. Então, na verdade, a lei de cotas ela vem tentar dirimir e equacionar essas questões raciais e também as desigualdades do Brasil. E a gente vê que as desigualdades só aumentam até por conta da pandemia. Então, todos esses seres que estão aí ao longo do tempo, dos seus antepassados, agora os seus descendentes, continuam a sofrer essas injustiças, professor. Com certeza. Por exemplo, a lei de cota, na verdade, ela existe para tentar pagar essa dívida histórica que o Estado brasileiro tem com os negros, os índios e com essa população carente. Por que eu estou dizendo isso, Marcelo? Porque muita gente nega isso. A escravidão ela é oficial, ou seja, ela é estatal. Tanto a Igreja Católica justifica a escravidão no Brasil, como os protestantes no norte dos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, e a religião justifica a escravidão, e a escravidão é estatal, é o Estado que permite a escravidão. Por isso que o Estado está pagando uma dívida histórica. Como o Estado ele permite a escravidão, tanto que a escravidão é algo legal, que teve que haver a Lei Áurea para tentar acabar com a escravidão, no sentido que a escravidão era legal. Então ela foi criada por uma lei, foi uma lei construída no século XV por rei de Portugal, e também através de uma bula papal do ano de 1455, que vai permitir o tráfico de escravos. Então, tanto a religião como o Estado vão criar a escravidão, e por isso que tem que haver uma lei para pôr fim à escravidão. Então, na verdade, a lei de cotas é pagar uma dívida histórica. Então, nós tivemos mais de 350 anos de escravidão e nós só temos 133 anos, que completou hoje, de fim da escravidão. Ou seja, em 133 anos de fim da escravidão, não tem como o negro, o índio e o branco serem iguais na sociedade. Obviamente que o branco está levando vantagem, até porque ele é o escravocrata. E é por isso que foi feita a lei de cotas. Ela foi feita para isso, para o Estado brasileiro tentar minimizar a desigualdade e pagar a sua dívida histórica. E muita gente não entende. Muita gente acha erroneamente que a lei de cota
foi feita porque o negro é inferior. Muito pelo contrário, o negro não é inferior de nada. Só que o negro ficou décadas após a escravidão sem poder estudar. O negro ficou décadas após a escravidão um dos piores tipos de trabalho. Então o Estado tem que dar um pouco mais a ele e ao índio para que no futuro nós tenhamos uma melhor igualdade. Então essa que é o sentido da lei de cotas. E como eu falei, ela é uma lei que só tem 20 anos de validade, porque ela tem que tentar diminuir essa desigualdade desse período de 20 anos. Como o Estado brasileiro tem que reparar essas injustiças causadas ao longo dos tempos? Como tem que reparar? E, infelizmente, ainda temos que ter leis como essa, de cotas, para minimizar. E aí, quanto mais a gente vê que o preconceito, as agressões via redes sociais, o racismo tão presente, infelizmente, ainda no nosso querido Brasil. Mas a gente espera, torce e vibra que isso um dia se encerre. Que negros, brancos, indígenas, enfim, comunidades vulneráveis estejam no mesmo patamar de justiça nesse país. Professor, o Pierre de Cristo coloca aqui uma informação que o professor já tinha falado, que Cabo Frio foi o grande centro de desembarque de africanos, principalmente entre 1840 e 1860, com José Gonçalves da Silva e Antônio Guimarães. Pois não, professor? Então, só para dar uma informação que muita gente não sabe, aí você vê como que o Brasil ele tem discriminação contra negro, índio e pobre, inclusive de próprios negros, índios e pobres. Quer ver o exemplo que eu vou te dar, Marcelo? Você sabe, eu vou te fazer uma pergunta, que você, e eu acredito que não saiba, e a maioria absoluta dos brasileiros não sabe. Você sabe de qual foi a primeira lei de cotas do Brasil? Você tem ideia? Olha, acredito que a primeira lei de cotas deva ter acontecido ainda no tempo do Império. Aconteceu, foi isso? Não. A primeira lei de cotas do Brasil é de 1968. E se eu te falar para quem ela era, é inacreditável. É a lei de cota para os milionários. É a lei chamada Lei do Boi. Então, eu queria falar para os ouvintes... De 1968. É a Lei 5.465 de 1968. É a chamada Lei do Boi. Essa lei... Vamos falar o autor? Então, essa lei do boi, o autor não sei aqui não, apesar que ela está aberta aqui para mim. Mas essa lei dizia o seguinte, Marcelo, dizia que os filhos dos fazendeiros e dos grandes produtores agrícolas do Brasil tinham o direito de ir para universidades federais, cursar curso na área do campo, tipo assim, cursar curso de engenharia ambiental, engenharia florestal, engenheiro agrícola, também dessas pessoas que tratam de animais, todo esse curso voltado para o campo, para a pecuária e para a agricultura, eles tinham primazia e não precisavam passar para o vestibular. Então, olha só que interessante. A primeira lei de cota do Brasil é uma lei para milionários. E nunca ninguém questionou essa lei. Como nunca ninguém questionou, Marcelo? Ela continua em vigor, professor? Não entendi. Ela continua em vigor? Está valendo? Não, ela perdeu o vigor. Depois do fim da ditadura, ela perde o vigor. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que ela foi a primeira lei de cota do Brasil para milionários, nunca foi questionada nem por pobres e nem por ricos. Como não se questiona o que acontece todo ano no Brasil? O Brasil dá 350 bilhões de renúncias fiscais para bilionários todo ano no Brasil e ninguém questiona. Mas quando se dão alguma coisa para pobre, como faz a Minha Casa Minha Vida, o FIES, o ProUni, ou a lei de cotas, qualquer programa para pobre ou para negros e índios, todo mundo questiona e todo mundo quer acabar. Até o Bolsa Família o povo é contra. Então você vê que aquilo que se faz para o rico, ninguém questiona. Aquilo que se faz para o pobre, até o próprio pobre questiona. Então, professor? É o preconceito que continua enraizado aqui
no nosso país. Não, com certeza. Por isso eu gosto de, sempre quando eu estou dando palestra sobre lei de cotas, eu gosto de mostrar esse dado e gosto de ler a lei para o povo perceber o absurdo. Um país patrimonialista que sempre deu aos ricos e que nunca ninguém questiona nenhuma benesse do Estado aos ricos, mas todo mundo questiona qualquer tipo de benefício ao pobre. Então, é só isso para a gente deixar bem claro de como o preconceito racial e o preconceito social ainda existe no Brasil. E uma outra informação interessante, Marcela, como eu falei, o fim oficial da escravidão no 13 de maio não quer dizer que no Brasil e no mundo acabou a escravidão de fato. Só para lembrar aí, o nosso amigo Pierre e a Marília está aí nos ouvindo, só para dar uma informação, aqui na cidade de Cabo Frio, até 2009, havia denúncia de trabalho análogo de escravos, lá na fábrica da Grisa, lá na zona rural de Cabo Frio. Aqui, então, pertinho da gente, aqui em São Vicente de Paulo, ligando ao Cabo Frio. Então, isso aí, então, ou seja, o Brasil sempre foi denunciado por ter trabalhadores em condição análoga de escravo. Então, só para deixar claro, os 4 últimos países a terminar com a escravidão foi agora no século XX e XXI. Então, a Etiópia terminou com a escravidão oficialmente em 1942, o Marrocos terminou em 1956, a Arábia Saudita em 1962 e o mais absurdo de todos, a Mauritânia terminou a escravidão em 2007, ou seja, há 13 anos atrás. Mesmo assim, a maior sociedade anti-escravidão do mundo, inclusive a primeira sociedade de direitos humanos do mundo, foi fundada em 1823 em Londres contra a escravidão. Essa sociedade vai dizer que hoje no mundo existe 40 milhões de pessoas na condição de escrava. E 800 mil pessoas são traficadas internacionalmente ou estão mantidas em cativeiro hoje no mundo em 2021. Então, mostrando que o número de escravos hoje no mundo é maior até do que os 350 anos de escravidão que ocorreu no Brasil. Então, é um dado aí da maior agência de direitos humanos do mundo, de Londres, que informa esse número absurdo em pleno século XXI. São os questionamentos em que o ser humano tem que fazer daquilo que ele faz no mundo e seu papel no mundo. Ainda tem escravo no mundo. Ainda tem escravo perto de você. Muitas das vezes não são aqueles escravos de antigamente, mas de alguma forma você escraviza, até psicologicamente, uma pessoa. A Marília Sampaio diz que a tragédia do negro escravizado no Brasil deixou marcas profundas na sociedade brasileira. A maioria absoluta da população negra continuou excluída mesmo após a escravidão. A legislação na Primeira República oficializou medidas segregacionistas em nível nacional. E isso ainda continua, infelizmente. Mas esse programa de hoje é feito para que você reflita, para que você olhe de forma diferente em relação a tudo isso que foi falado aqui, porque a escravidão continua. E qual é o seu papel? Que reflexão você faz neste dia? Será que você está abolindo com suas ações a escravatura que às vezes você coloca no outro? Escraviza no outro? Hein? Pense nisso. Professor Acioli Júnior, vamos falar um pouco dos livros que o professor já escreveu? Vou pedir ao meu diretor, que está aí com algumas fotos dos livros que o professor escreveu. Qual foi o seu primeiro livro, professor? O meu primeiro livro, vou até te mostrar aqui. A gente deve ter a foto. Foi esse aqui. Foi o roteiro patrimonial, o roteiro histórico para educadores da cidade de Cabo Frio. Perfeito. A gente vai colocar agora as imagens, meu querido diretor. Podemos conferir as imagens? No ar, então, algumas imagens. Nós estamos mostrando imagens dos livros do professor
Acioli Júnior, que lançou há pouco tempo um guia, um roteiro ambiental sobre Cabo Frio, mas que fala dessa ligação com a região dos lagos. Estão aí os livros do professor Acioli, que já prepara um novo livro, né, professor? Ah, sim. Eu estou preparando um livro que fala sobre racismo, discriminação, homofobia, que é o terceiro volume da minha trilogia, que é um livro que fala sobre sociedade, tipo de discriminação e sobre relacionamento. Numa data tão importante, ontem nós vimos que a igreja luterana no mundo, imposta agora uma pessoa transgênica para liderar. Isso já é um grande avanço dentro de uma religião reformista, né, professor? Com certeza. Inclusive, recebeu também inúmeras críticas dos estudos religiosos mais Você tradicionais. vê, né? Olha só o preconceito aí dentro da religião. É preconceito em tudo. Todo mundo hoje discute, todo mundo discorda, todo mundo aponta, todo mundo julga e até executa, né? Ouve, vê e de repente já coloca todo o seu cortisol que está no corpo para fora, porque pelas redes sociais vale tudo, né? Mas cara a cara não é bem assim, não é verdade, professor? Infelizmente, o preconceito impera no mundo. Tanto que nesse livro mesmo eu falo sobre inúmeros tipos de preconceito, xenofobia, homofobia. Também ressalto a diferença, Marcelo, que é importante ressaltar, de injúria racial e racismo. Não são a mesma coisa. Inclusive, a televisão, as empresas de televisão fazem um desserviço quando ensinam errado, não colocam a diferença correta de racismo para injúria racial. Então, por exemplo, quando a pessoa xinga o outro de macaco, isso não é racismo, isso, na verdade, é injúria racial. O racismo, de acordo com a legislação, é a segregação. É você separar pessoas por conta de cor, raça. Então, o racismo seria aquilo que aconteceu no apartheid na África do Sul, e são as leis segregacionistas dos Estados Unidos, que impedem que brancos e negros estejam no mesmo lugar, que negro frequente lugares que são destinados só para branco. Então, o racismo vem de segregar, separar pessoas, enquanto xingar a pessoa de negro, macaco, não sei o quê, é injúria racial. Então, isso é bom, interessante falar, por quê? Porque a injúria racial é um crime muito mais leve se comparado ao crime de racismo. O crime de racismo na legislação brasileira é um crime inafiançável e também um crime imprescritível, ou seja, não perde o tempo de punibilidade. Eu quero muito agradecer ao professor Acioli Júnior, historiador e escritor, por essa rica participação nesse dia tão importante, e agradecer também àqueles que estão comentando, acompanhando e que ainda vão acompanhar a nossa entrevista, porque ela fica e você pode startar na hora que você quiser, no Facebook, pelas redes sociais, plataformas digitais Mar Aberto FM. Professor Acioli, muito obrigado mais uma vez. E um abraço no professor Moisés, que quase esteve com a gente hoje também, porque os dois são muito amigos e fazem trabalho juntos também sobre a defesa e a justiça das comunidades que estão mais vulneráveis. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Só para dizer também, Marcelo, que hoje, no 13 de maio, aí, é o dia do meu aniversário. Então, eu nasci nesse dia especial. Parabéns, professor! Tudo Obrigado, de bom, cara. Saúde, parabéns pelo trabalho que realiza, tá? Obrigado. Eu agradeço a rádio, agradeço a todos aqueles que estavam ouvindo e meu muito obrigado a todos. Obrigado, professor Acioli Júnior. Aqui em Araruama, hoje, a cantora Thalita Farias vai se apresentar no palco virtual do projeto Cultura Online, que acontece nesta quinta-feira. O show será realizado no Teatro Municipal de Araruama e transmitido pela página da Prefeitura nas redes sociais. O show faz parte do projeto criado pela Secretaria de Turismo e tem o objetivo
de levar arte, entretenimento e informação aos moradores da região que não podem assistir às peças teatrais e shows musicais presencialmente durante esse período de pandemia, além de gerar trabalho e renda para os artistas locais que, por outro lado, diminuíram e muito as suas apresentações. Parabéns aí à Prefeitura por essa iniciativa. E por falar em música, amanhã o nosso Papo das 11 vai ser musical, com ele que é cantor, compositor, músico, Yuri Teles, vai estar com a gente amanhã no Papo Musical na sexta-feira. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês, obrigado Carlinhos, obrigado Alex e obrigado por você e por vocês nos darem essa audiência. Estamos indo embora. Saúde para todo mundo e até amanhã.